Boa tarde, vereadores, boa tarde, vereadoras, ao público que nos assistem. Sejam todos bem-vindos. Neste momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente, senhor presidente. Vereador Aldinei João Putelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Feuser. Presente. Vereador Paiol. Presente, senhor presidente. Vereadora Giovana. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Vereador Jair Augusto Alexandre. Ausente. Vereador José Paulo Ferrares, justificado. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Presente. Vereador Moacir da Jori. Vereador Moacir da Jori. Ausente. Não, Vereador presente, Salésio Lima. Presente, senhor presidente. Vereador Palmeiras. Ok, o da Jori. Vereador Salésio Lima. Vereador Salésio Lima. Ausente. Vereador Valmir Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 15 de setembro de 2020, terça-feira, os trabalhos da 66ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário Paiol que faça a leitura da Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Expediente, sessão do dia 15/9/2020. Veto total oposto pelo prefeito municipal ao PLC barra PL 3/2020, de autoria do vereador Jairo Casagrande. Indicação número 503/2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação 504, 505, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Indicação 506, 508, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicação 509, requerimento 393, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação 510, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Indicação 511, de autoria do vereador Antônio Manuel. PE número 51 e 52, de autoria do prefeito municipal. Memorando número 339/2020, justificando a ausência do vereador José Paulo Ferrarese nesta sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, linha C do Regimento Interno. Era isso, senhor presidente. Terminado o expediente, não havendo tribuna livre, passamos para horário político, ressaltando desde já as regras estabelecidas na portaria 53/2020. Com a palavra o vereador Miriam Agostinho. Declina. Declina. Com a palavra, vereadora Camila do Nascimento. Opa, desculpa, vereadora Camila. Pulei o vereador. Senhor presidente. Questão de ordem, cedida ao vereador pastor Jair. Só para informar que eu estou presente, estava com problema na internet aqui, senhor presidente. Ok. Então, desculpa, Camila, com a palavra, vereador Ademir José Honorato. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, que nos acompanham em casa, né? Quero falar sobre as estradas, né? Aquela de chão batido. Acontece com esses dias passados aí, por dias de chuva intensa em toda a região, valas quase transbordando, né? E com essa chuva forte, logicamente, e intermitente, vários dias, aquelas estradas que ainda temos na nossa região lá, realmente já tinham buracos e ficaram muito pior, né? Então dizem como se estivesse andando na lua, tanto buraco que tem, né? As estradas, nós estamos pedindo para que dê uma olhada melhor. Então, ela acabou
né, com muitos, e até nos pontos de asfalto também, nós vimos, né, o tava-buraco que hoje foram feitos esses dias, né, agora imagina a estrada de chão batido, né, tipo no Estevão, aquela rua do Próprio Sangão, na Rota do Imigrante, ali quem vai para o Robino, ou quem vai para o Coruja, em direção a Jorge Lacerda, né, naquela região do São Roque, né, a Rua do HG, vai até o Capão Bonito, também está intransitável, a Rua do Morrobino, vai em direção ao Verdinho também, lá em cima, sem contar aquela Rua do Case, também está um caos, a do Espigão da Pedra, e vai do São Domingos, Espigão da Pedra, em direção à penitenciária masculina e feminina também, está um horror, está complicado, está intransitável. Queria que ter alguns vereadores que fossem lá dar uma voltinha para fazer essa verificação, ou então o nosso prefeito, né? Ali naquela região do Sola Centro, no loteamento também, está complicado. Dentre muitas outras áreas, né, que a gente vem acompanhando e vendo lá na região do São Roque, o Verdinho, naquelas estradas de chão lá também, muito complicado, né? Então, a gente queria hoje eu estive conversando com o intendente lá no nosso bairro, da nossa região, da Grande Quarta Linha, e eu até conversei com o Riva, né? Mas infelizmente não tem a máquina. Então a máquina está quebrada, não dá para mandar guarda de urgência. Parece que até quarta-feira parece que essa máquina vai estar à disposição para todos. Tem alguns locais que dá sim, de passar a máquina, as pedras, né? Para as laterais, a máquina pode vir e puxar para dentro e arrumar novamente. Mas tem locais, estradas, que não tem mais material, né? Então, se ele botou um material bom, de qualidade ali naquela região, então, de repente, o prefeito fizesse, liberasse uma base, uma boa parte, base de pedra, boa, até misturada com areia, para ficar aquela compactação boa, né? Uma patrola também que mandasse para que fizesse uma geral, realmente uma varredura em toda aquela região lá que temos estrada de chão. Da mesma forma, na região da Próspera, vai em direção a Celinge, para lá, tem algumas estradas de chão ainda, tem algumas empresas que também recebi ligação, que está intransitável também. Então, como já tem diminuído muito essas áreas de estrada de chão no município, devido às pavimentações que estão sendo feitas, mas não pode abandonar essas ruas, essas estradas, essas pessoas. Então, que tem uma máquina, uma equipe, para pelo menos dar um suporte a cada 2 meses, é praticamente suficiente. Não dá mais de fazer como lá 1 vez por ano, 2 vezes por ano no máximo. Então é muito complicado. Então, a gente pede para que o município, o seu prefeito, a secretária, o pessoal do pátio e da intendência da região, que façam uma bela manutenção e mão de obra na nossa região. Né? Então, eu vou falar mais um pouquinho. Bom, vereadores, como o presidente Tita teve que se ausentar por alguns instantes, nós vamos continuar no horário político. Questão de ordem, com a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Só para justificar minha presença, deu problema na internet, senhor presidente. Ok, vereador, justificado. Com a palavra, então, a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declino, presidente. Ok, com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Declino, presidente. Ok, com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores e vereadoras... Senhor presidente, eu cedo meu tempo para o vereador Zairo aí. Ok, vereador Zairo, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Júlio Colombo, totalizando 7 minutos. Eu agradeço, vereador Júlio Colombo. Eu vou abordar o pequeno projeto que será votado hoje, que é o PLC-PL4, né, que é de nossa autoria. Ele mexe no Código Tributário do município, né, ele recebeu o parecer de legalidade e constitucionalidade da nossa assessoria, e diz o seguinte: fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 394 da Lei Complementar 287, de setembro de 2018, que é o nosso Código Tributário do município, com a seguinte redação: artigo 394, parágrafo único, incidirá um redutor de 90% sobre o fator de porte, FPOR, definido conforme anexo B5 da presente lei, para indústrias
em todas as faixas, quando se tratar de galpões para guarda de matéria-prima, produto processado, produto acabado, ou que abriguem o parque fabril, quando não geradores de resíduos sólidos. Isso que é importante na proposta. Então, esse pequeno projeto, senhores vereadores, eu sempre digo, né, a gente não apresenta o projeto para contestar ou para confrontar o executivo ou para abaixar as receitas do... Não, a gente apresenta o projeto porque considera o projeto justo. Para quem apresentou 134 projetos e apresentou 87 e aprovou 87, não há necessidade de ficar brigando por picuinhas. Então, esse projeto, vereador Júlio Colombo, é um projeto de baixo impacto tributário, segundo os analistas do Paço, e visa a adequação da cobrança da taxa de coleta e destinação dos resíduos sólidos aos ditames da Justiça Tributária, de modo a corrigir uma cobrança indevida sobre imóveis industriais, não geradores de lixo, cuja metragem incorpora o cálculo da taxa devida pelo contribuinte. Pretendo, assim, que sobre o fator aplicado à metragem, o FPOR, daqueles galpões, que absolutamente, vereador Miri, não geram resíduos sólidos, servindo apenas para a guarda de matéria-prima, produto processado, produto acabado, ou que apenas abriga o parque fabril, incida um redutor de 90%. Então, dessa maneira, assegura-se a cobrança do serviço prestado sem onerar o contribuinte por um resíduo que não é gerado na atividade fabril. Então, novamente, primeiro, vereador Paiol, como que surgiu o projeto? Um empresário dono de cerâmica que tem 5 grandes pavilhões, uma grande cerâmica, e que paga uma fortuna de taxa de lixo. Na frente da cerâmica, o que ele deposita de lixo é papel higiênico, semelhante a uma pequena residência. É só isso que a cerâmica gera de lixo. Ele esteve no meu gabinete, mostrou isso, eu achei um absurdo. Estou tentando convencer os senhores de que nós temos que fazer o nosso papel de vereador, que é corrigir aquilo que está errado, seja de situação, seja de oposição. Quer dizer, é uma demanda que vem da sociedade, das empresas. E daí eu comecei a percorrer as empresas para saber o valor que cada uma pagava. O estranho é que boa parte paga o recolhimento de lixo específico, por causa da legislação ambiental. Então, paga também uma fortuna para recolher o seu lixo, que vem do Parque Fabril, e paga para o município por um lixo que não gera. Ou seja, o município cobra por aquilo que não presta, por um serviço que ele não faz, porque ele não recolhe esse lixo. É uma empresa especializada que já recolheu. Então, eu chamo isso de cobrança indevida, de cobrança injusta. Então, eu julgo que o projeto é interessante, eu repito, eu estive lá no setor que controla essa arrecadação, propus 4 vezes uma reunião com o secretário Vaguinho, por final eu consegui, né? Fiz todo tipo de proposta para o secretário Celito, inclusive retirar o projeto, porque nós estamos aqui fazendo jogo de briga de ciúmes, né? Por disputa de espaço ou disputa de projeto, não é esse o nosso interesse. Então, oferecia ao Paço que não teria problema nenhum, inclusive de retirar o nosso projeto e chegarmos a alguma coisa razoável para que o contribuinte não continue sendo lesado, pagando por algo que não existe. Veja bem, as indústrias, as empresas, uma empresa que guarda macarrão para expedição, não gera lixo nenhum e paga uma fortuna por algo que não é feito, por um serviço que o município não presta. Então, eu entendo que é papel dos vereadores perceber essas discrepâncias, continuar, como vai continuar passando o caminhão do lixo, né? Então, paga 10% do que vem pagando, para contribuir com o sistema. Agora, jamais pagar por aquilo que não gera, né? Então, eu peço a compreensão dos colegas, né? Não pretendo ser o dono da verdade, tentei de todas as maneiras conversar com o Paço, tentei de todas as maneiras
Alguém, o ano passado, quando eu apresentei esse projeto, alguém da base do governo diz, não, mas tem que construir, você vai lá no passo, conversa. Tudo isso é blá, 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 viu, vereador Potelec? Porque não funciona. Então, tentei fazer isso, fiz reunião com o secretário Celito, o secretário Vaguinho, me dispus a retirar o projeto para que o passo, então, fizesse alguma coisa que fosse justa. Infelizmente, isso não existe, vereador Potelec, tá? Então, desta maneira, eu peço o ato de verear de cada um dos senhores e das senhoras, o ato de ser vereador. Eu peço o seu voto a favor do PLC PL 4, que nós vamos votar no final dessa sessão. Obrigado, a atenção de todos. Com a palavra, o vereador pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Declino, senhor presidente. Declina com a palavra o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, hoje, passando pela Avenida Centenário, eu observei uma cena de pessoas ali em frente à Celesc, em plena luz do dia ali, enfileirado para poder ser atendido. Fiquei imaginando, se fosse um dia de chuva, como ficariam essas pessoas que estavam exposto lá na rua, ao vento, à chuva, coisa parecida. Eu estou observando assim que depois que esse governador Moisés assumiu, que tudo que está nas mãos dele está dificultando o atendimento do público. O Detran, a Celesc, a Casan, é um absurdo a maneira como eles estão tratando os contribuintes, as pessoas que ali dependem da energia, de pagar sua energia, ou colocar em dia, ou for lá questionar alguma coisa que está errado, e se submeter a uma fila em plena rua, esperando para ser atendido. Isso aí não pode mais continuar da mesma forma. Outra coisa é com referência, teve uma falação aqui anterior, eu não me lembro quem falou, o vereador, mas com referência ao INSS. As pessoas hoje que dependem do INPS estão passando fome. Porque aquelas pessoas que estavam afastadas por salário e doença, eles pegaram o que acontece. Eles ficam os 15 dias pela empresa, após os 15 dias eles passam a ficar vinculados ao INSS, e aí eles dependem de fazer uma consulta lá para que o médico estabeleça se ele tem condições ou não de trabalhar, e as pessoas ficam aguardando e não conseguem esse atendimento que deveria ser feito, que é a perícia médica. E essas pessoas estão passando fome. Ontem no Jornal Nacional vocês viram que não é só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. As pessoas na fila chorando porque não tem o que comer em casa, porque estão esperando que seja liberado, porque as empresas não vão aceitar o funcionário sem estar liberado pelo INSS. E o INSS, por sua vez, não está dando atenção devida com o seu corpo de médico lá para fazer as perícias médicas para definir se a volta ou não do trabalhador para o seu trabalho ou se não para o afastamento pelo INSS. Então, isso aí realmente está virando bagunça. O Brasil até está muito acomodado com referência a isso. Eu acho que tem que começar a ter uma revolução ou uma guerra para que as coisas realmente comecem a acontecer, porque o pobre vai morrer de fome, o doente vai morrer de fome também. Então, é uma coisa que nós temos que começar a despertar e começar a trabalhar, porque senão, se depender do governo federal e do governo do estado de Santa Catarina, o pessoal vai ser mal atendido nas agências da Celesc, da Casan e do Detran, e da mesma forma, a INSS do governo federal, esta vergonha que está aí. Seria isso aí, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arleu Silveira. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, presidente. Bom, na realidade, só o vereador Ademir traz a pauta às ruas da cidade. Lembrando, vereador Ademir, que em 2017, quando o governo do prefeito Salvaro assumiu a prefeitura caótica que estava, que todos já sabemos,
teria 1.270 ruas para ser asfaltado e lajotado. E mesmo com a prefeitura toda na situação que estava, sem prefeitura, sem UPA, enfim, está sendo asfaltado e lajotado quase 1.000 ruas, sobrando para o próximo mandato, o prefeito que for, então, apenas 270 ruas, porque as ruas que estão abertas a partir do loteamento, lá em 2011, o prefeito Salvaro também, no primeiro mandato, fez um projeto brilhante, que os loteamentos que assim, por forem novos, a partir daquela data, teriam que deixar com toda a infraestrutura. E o vereador Ademir traz o caso da Rua do Case. Que é estranho o vereador colocar isso com relação ao município, pois há um acordo que não foi cumprido pelo MDB, que é o seu partido, e que o governador era o Eduardo Moreira. Essas coisas têm que ser pontuais. Ou é só porque está a 60 dias de uma eleição? Bom, pelo amor de Deus. Mas, senhor presidente, eu trago hoje aqui, foi protocolado na Câmara um projeto de lei com relação a um dispositivo de instalação para que não entre ar no cano e não seja cobrado pela Casan. Eu digo isso porque recebi a resposta também da senhora Roberta, presidente da Casan, dizendo que não poderia vir na Câmara e também não iria mandar ninguém, na mesma resposta que deu o superintendente aqui de Criciúma, infelizmente, o senhor Gilberto Benedetti. E alguns engenheiros, não é da minha área, me procuraram e eu comecei a notar realmente uma situação que deve acontecer na casa de muitas pessoas, inclusive de alguns vereadores, ou até apartamentos. É quando falta água naquela região, né, e depois de um certo tempo a água retorna, e você vai abrir a torneira, ou então até mesmo dar uma descarga, você nota que está passando ar pelo cano. E esse aparelho é um dispositivo que é obrigado a Casan a colocar. Será obrigado a Casan a colocar nas residências e condomínios, seja eles horizontais ou verticais, para que não haja esse tipo de situação adversa. Esse projeto é um projeto que já está na Palhoça, aqui em Santa Catarina, então não é um projeto de minha autoria, não. É um projeto que já foi votado na Prefeitura de Palhoça, já está em funcionamento. Simplesmente alguns engenheiros me procuraram para que a gente faça aqui em Criciúma, então já fica de conhecimento de todos os vereadores, que quem quiser dar uma olhada no projeto já está na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dailton Fiore. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Declina com a palavra Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora. Hoje eu queria falar um pouquinho, saiu a nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A nota do IDEB, ela é de 2 em 2 anos, a nota que saiu este ano, que saiu hoje, que foi divulgada hoje, do município de Criciúma, a prova foi feita o ano passado, né, em 2019, então a cada 2 anos, o sistema de avaliação da educação básica faz essas avaliações em todas as escolas municipais e estaduais. A nota do município, e dentre as notas de cada escola, tem a nota geral do município. A nota do município nos anos iniciais de 2017, que foi o último IDEB, para 2019, que a nota saiu hoje, continua com a mesma nota, 6,2, nas séries iniciais. E a nota final do município, nos anos finais, aumentou um pouquinho, de 5 para 5,3. Mas teve destaque várias escolas do município que tiraram nota acima de 7. Nós temos a escola Jairo Luiz Tomasi, que ficou com uma nota 7,7 no 5º ano, a escola Jorge da Cunha Carneiro, 7,5, a escola Maria Angélica, 7,4,
a escola também Acácio Alfredo Vilaim 7.4, a escola José Rosso, que é a minha escola, a Escola do Coração 7.2, então assim, a média 7 para a escola Ercílio Amante também parece que é nota 7, então nós temos 7 escolas que estão com a média 7 e que se destacaram então no IDEB nas séries iniciais. Na verdade, o desafio são as séries finais, que ainda continuam com uma nota baixa, né? Na verdade, o ideal seria acima de 6, a nota 6, e a gente ainda não atingiu o 6. Algumas escolas, sim, mas a média municipal ainda não. Mas a gente parabeniza os pais, aos alunos e a todos os professores, a todos os envolvidos que conseguiram atingir a meta e superarem, algumas escolas superaram a meta e atingiram além da meta estabelecida pelo sistema. Então, parabenizar a todos, né? O ano que vem também é um ano de prova, que vai, aí o resultado é em 2022, mas a gente sabe que vai, realmente, esse ano atípico, vai modificar um pouquinho, mas a gente continua, né, batalhando para que a educação de Criciúma, o nosso município continue em destaque, né, no IDEB do município. Era isso que eu gostaria de comentar. Obrigada. Com a palavra, o vereador Moacir da Jore. Vossa Excelência, põe 3 minutos mesmo. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste pelas redes sociais, eu sexta-feira à tarde, eu estive no centro da cidade e caminhei naquele calçadão, ali no começo da boca, ali onde sai o ônibus ali, os passageiros do terminal rodoviário, né? Eu andei por todo o calçadão. E, para minha surpresa, eu via pessoas sozinhas ou pessoas acompanhadas, casais, muita gente sem máscara. Andando no meio das outras pessoas, um desrespeito total, né? Desrespeito total. Então, digamos ali que seriam, eu vi umas 10, 12 pessoas, um desrespeito total, ninguém fez nada, eles andaram, aí pararam, comprando nas lojas, perguntando o preço, e como é que fica, né? A gente não pode facilitar, né, com uma doença dessa que está aí, que está vitimando vítimas e mais vítimas, né? Ainda hoje, perdi mais um amigo meu aqui do bairro Presidente Vargas. E sobre também, eu venho na linha do vereador Toninho, quando fala do vereador Carlos Moisés, né? Para olhar, né, pelo nosso Detran, a Celesc, a Casan, né? As reclamações, direta, reclamação do Detran, da Celesc, da Casan. As pessoas não são respeitadas. E as pessoas que lá estão, vereador Toninho, muitas vezes as que estão lá atendendo, atendem mal o público, né? Atendem mal o público. E acaba sofrendo quem? O povo sofredor que fica lá. Eu sei no que teve aí, acho que foi na Casan, chega lá, discutiram e chegaram, fecharam as portas, não atenderam mais ninguém, pronto, está encerrado o expediente. Então, tem muita gente que vão aqui no Facebook e fica perguntando ali, o que é que nós podemos fazer por Criciúma? Bom, pode fazer, converse com um deputado que você votou, que você elegeu, e vai para ele conversar com o vereador Carlos Moisés, para resolver essas situações para nós aqui, das cirurgias eletivas também, fazer um mutirão. Isso aí é coisa do Estado, não é do nosso município. E quando é para ser do nosso município, parece que vem 50 para tocar pedra, né? Então, vamos cobrar agora o Carlos Moisés. Isso aí mesmo, esse que é o nosso governador, né? Esse é o nosso governador. E que nós estamos aí, aqui, à mercê dele, e fica tudo parado, e as pessoas ficam precisando das documentações, não tem. É bem complicado mesmo. Eu acho que é uma falta de respeito mesmo. Acho que nós temos que fazer uma moção de repúdio aqui para esse governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol. Vossa Excelência, põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos acompanha pela internet, hoje dia 15 de setembro, né, é o Dia Internacional da Democracia, né?
Então, é bom nós lembrarmos desse dia, o Dia Internacional da Democracia, né? Estamos nos aproximando de pleitos eleitorais aí, né? Então, hoje é o Dia da Democracia. Eu também sigo na linha do vereador Moacir da Jor e o vereador Toninho da Embralite ali também, e eu concordo, né? Os órgãos, a Celesc, né, tem que abrir, e aí, quando o vereador Toninho fala ali das filas, né, o pessoal na rua, isso é angustiante, a gente vê o pessoal nas filas, né, temos que haver alguma forma para que esse povo não fique na fila, enfim, né, de alguma forma, se está fechado por causa da pandemia, tem que ser consultado pelo site, tem que melhorar isso, essas informações têm que chegar nas pontas com mais intensidade ao povo, né, isso, e está certo quando o Moacir da Jor diz que tem que cobrar do governador Carlos Moisés, tem que cobrar mesmo, né, e nós, como vereador, temos que cobrar, assim como nós também cobramos de quando tem as filas nos postos de saúde aqui de Criciúma, assim como nós cobramos também, né, quando tem 3.500 consultas com especialista também em Criciúma, que não... e está certo, a gente tem que cobrar e nós estamos aqui como vereador, e nós não temos que defender bandeira partidária A ou B, não. Nós temos que defender o povo que nos botou aqui, né? E se é o presidente da República que está errando, se é o governo do Estado, se é o presidente da Assembleia, se é o prefeito de Criciúma, nós temos que cobrar. Nós não podemos deixar o povo na mão e não cobrar, temos que cobrar. E nós sabemos que em todas as esferas políticas, política tem defeitos, nós sabemos como é que funciona, né? E cabe nós, que somos eleitos pelo povo para representar o povo, alertar, né? Alertar aos nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, né? Se nós tivermos acesso ao nosso governador, o nosso prefeito, temos que alertar sim, nós estamos aqui em defesa do povo. E quando eu vejo o Moacir da Jor, e quando eu vejo o Toninho falar, estão certo, estão aqui defendendo o povo. O vereador Ademir Honorato falando das ruas a serem pavimentadas, está certo também. E esse é o nosso papel, fiscalizar e cobrar. Por isso que eu parabenizo a cada um de vocês na sua fala. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kamiski. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Eu declino, senhor presidente. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Eu declino, presidente. Microfone desligado, presidente. Desculpa aí. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 503/2020, autor Ademir José Honorato, abertura de rua Nicolas Machado de Souza, ligando essa via com a rua Joaquim Nabuco, esquina com a rua Luiz Neto, que liga os bairros Recanto Verde e São Luís. Indicação 504/2020, autor José Paulo Ferrares, recuperação e pavimentação asfáltica da rua Rufino João Eufrásio, de frente à Casa 45, bairro Vila do Manaus. Indicação 505/2020, autor José Paulo Ferrares, construção de uma lombada física na Avenida Boa Vista, nas proximidades da casa número 18, bairro Cidade Mineira Velha. Indicação 506/2020, autor Moacir da Jor, construção de uma lombada na rua Cuiabá, bairro Brasília. Indicação 507/2020, autor Moacir da Jor, reconstrução de uma boca de lobo na rua Cuiabá, bairro Brasília. Indicação 508/2020, autor Moacir da Jor,
reparo da Boca de Lobo na rua Cuiabá, esquina com a rua Salvador, próximo ao número 195, bairro Brasília. Indicação 509/2020, autor Zairo José Casagrande, reposição do relógio do terminal de ônibus da Próspera. Requerimento 393/2020, autor Zairo José Casagrande. Envia expediente ao governo do estado de Santa Catarina questionando se existe a possibilidade de credenciamento de médico urologista junto ao SC Saúde para a região de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 510/2020, autor José Paulo Ferrarese, construção de uma lombada física na Avenida Boa Vista, nas proximidades da casa número 175, bairro Cidade Mineira Velha. Indicação 511/2020, autor Antônio Manuel, reparos de pavimentação asfáltica na rua Antônio Passos, bairro Mina do Topo. Era isso, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Aldinei João Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Feuser. Presente. Vereador Paiol. Presente, presidente. Vereadora Giovana Benedetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Presente, senhor presidente. Vereador Moacir da Jori. Presente, senhor presidente. Vereador Salésio Lima. Presente, senhor presidente. Vereador Valmir Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Em discussão e votação, projeto Lei do Legislativo do PL 86/2020, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Ginásio de Esportes Ademir Rabelo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Deixa algum microfone aqui também. As comissões de Ordem, de Educação e Desclassificação opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Vou discutir, presidente. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Vossa dispõe 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todo o público que nos acompanha nessa noite, nós fomos contemplados na região da Grande Santa Luzia com esse ginásio. E aí, precisamos denominar o ginásio a uma pessoa que realmente faz jus ao nome dele naquele local esportivo. O ginásio vai contemplar cancha, salas, e esse senhor Ademir Rabelo é filho de uma das moradoras, primeira moradora do bairro Santa Luzia. Trabalhou na mina por 20 anos. E o maior desejo dele sempre foi esporte. Então foi uma pessoa que se dedicou muito ao esporte. Ele jogou no Esporte Clube Ipiranga, o time tradicional da Santa Luzia, praticamente a vida inteira. E uma graça maior é que eu pude jogar ao lado desse cidadão. Não jogava muito, mas ele jogava muito. Então ele é uma pessoa que é merecedora desse espaço. E além de tudo, uma façanha ele conseguiu. Ele tem 4 filhos. E os 4 filhos jogaram com ele. Ele com quase 50 anos e ainda jogava futebol no Esporte Clube Santa Luzia, com os 4 filhos. Então, um cidadão do bem, uma pessoa que viveu no bairro e sempre tratou as pessoas com maior respeito, sempre pensando no bem da comunidade, e é por isso, mais conhecido Seu Galego, né, como todos nós chamávamos lá no bairro, é por isso que nós, da comunidade Santa Luzia, estamos homenageando ele, né, claro que deveria ser em vida, mas ele já partiu, está
na glória, com certeza, e ele será homenageado, então, com o nome. E a família aqui, eu quero agradecer por emprestar o nome do seu Adenir Rabelo para ser colocado lá no ginásio que está sendo construído, mais precisamente no loteamento Camélia, no bairro Santa Luzia. Desde já, muito obrigado à família. Sim, uma parte, nobre vereador. Vereador, primeiro eu quero parabenizar pelo projeto, dizer que, como também morador da região da Santa Luzia, né, é uma homenagem mais do que merecida, porque foi um cidadão, como você disse, jogou futebol, eu pude acompanhar também isso, só não pude jogar, né, e também não vi você jogar com ele, né, eu não sei até o seu futebol, como é que era, né, mas é um cidadão, é uma pessoa de bem, e criou os filhos também na linha do esporte, é mais do que justo, né, e aí nós, enquanto vereadores, agradecemos também por sua expertise em colocar esse nome no ginásio de esporte, tem o nosso aval, com certeza, né, e agradecer mesmo a família, né, a família Rabelo por ceder esse nome, né, para colocar no ginásio de esporte. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador. Sim, concedo uma parte, vereador. O vereador Salésio, primeiro, parabéns, né, pela sua iniciativa. Tirando a parte ali que o senhor disse que jogava, que eu nunca vi, né, então, o resto eu acho que está perfeito. E o que eu vejo a mais nessa sua iniciativa? O município, e aí vale para todos os vereadores, inaugurou uma série de quadras de esportes, não é verdade, vereador Salésio? E eu vejo aí uma oportunidade dos vereadores pesquisarem nas comunidades que essas quadras novas foram inauguradas, pessoas, às vezes, que por serem muito humildes, mas que nem esse cidadão que o senhor está homenageando, nunca foram lembrados. E fazer uma conexão também entre as escolas municipais, comunidade, lembrando de alguém que tenha sido muito importante em cada região. Então, eu fiz isso ali na Escola Berteiro, com a quadra que o município inaugurou, denominando Luciano Canarec, dentro dessa linha que o senhor está adotando lá na Santa Luzia. E gostaria de sugerir a todos os vereadores que pensassem nisso, né, de ocupar todas essas quadras que foram inauguradas com uma conexão entre o Poder Legislativo, as escolas sugerindo o nome e homenageando pessoas que muitas vezes, eu repito, por serem humildes, nunca foram lembradas, né? Então nós podíamos botar o nome nessas quadras, né? Agradeço, vereador Salésio, parabéns de novo. Só lembrando, vereador Jairo, talvez você não teve a oportunidade mesmo, você é um pouquinho mais avançado do que eu, mas nós jogamos muitos anos, campeonato de Vargem, claro. E aqui queria deixar registrado também o Edmilson, que é o filho do seu galego, do seu Adenir Rabelo, treinou o Praião, treinou vários times aí no campeonato Secrisas e outros, e os outros dois filhos, o Arilson e o Adavilson, também continuam ainda no esporte. Então o pai fez dos filhos grandes homens que disputam o esporte é vida, e é por isso que nós lutamos muito para levar esse ginásio para lá, e hoje a alegria maior, e agradeço novamente a família Rabelo por emprestar o nome do pai para colocar nesse ginásio. Muito obrigado aos nobres vereadores e peço a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereador Ademir Honorato. Favorável, senhor presidente. Vereador Aldinei João Potelec. Favorável. Vereador Antônio Manuel. Favorável. Vereador Arleu da Silveira. Favor. Vereadora Camila do Nascimento. A favor. Vereador Dailton Feuser. Favor. Vereador Edson Luiz do Nascimento. Favorável, senhor presidente. Vereadora Giovana Benedetti. Favorável. Vereador Jair Augusto Alexandre. A favor, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo. Favorável. Vereador Júlio Kaminsky. A favor, presidente. Vereador Moacir da Jori. A favor, senhor presidente. Vereador Salésio Lima. A favor, presidente. Vereador Valmir D'Agostinho. A favor. Vereador Zairo Casagrande. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo PDL 01/2020, de autoria da mesa diretora, que aprova as contas anuais do município de Criciúma do exercício de 2018. A Comissão de Fiscalização única que delibera sobre este projeto opinou, por sua maioria, pela rejeição, encaminhando-se à deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Estão inscritos, presidente. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Eu também estou inscrito. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, primeiro recuperar, né, que nós analisamos também as contas de 2017, né? E os senhores lembram que 2017 foi um ano difícil para o município, né? Nós tínhamos o secretário Robson Gotuso, que de uma competência exemplar conseguiu acertar o baralho, vamos dizer assim, e mesmo com muitas restrições, e a gente, considerando a gravidade daquele ano, nós relevamos todas as restrições e num gesto também de governabilidade, nós votamos pela aprovação, tanto na comissão quanto no plenário, recebendo, inclusive, muitas críticas de pessoas que não estudaram o assunto, entendendo que teria que ser uma posição mais partidária ou eleitoral, enfim. Então, não foi o nosso caso naquele ano de 2017, né? E também não é este o caso desta rejeição que eu, como relator, estou propondo. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que o papel do Tribunal de Contas, quando diz pela aprovação, ele tem um papel opinativo. Tá? Quem tem o poder de decidir, quem tem o poder são os vereadores. Então, neste caso, o Tribunal de Contas é como se fosse um assessor nosso, que fez as análises e mandou um documento de mais de 1000 páginas, que a gente teve que analisar. Feito isso, é concedido um prazo para o prefeito, ele fez a defesa também, uma quantidade muito grande, e com a defesa do prefeito, mudou o parecer prévio para o parecer final, porque muita coisa nós acatamos a explicação que veio do Executivo. Então, vamos ao parecer. Primeiro, no item primeiro, nós questionamos a existência no final de 2018, no superávit de mais de 32 milhões. Né? Então, tem as questões da saúde, que são gravíssimas, eu acho que o pastor Jair pode abordar melhor, filas de 35 mil pessoas para consultas, 7.400 para exames, e não faz sentido o município ter dinheiro em caixa, deixando a população desse jeito. Além de todas as contribuições legais do município que deixaram de ser pagas, reparcelamentos, parcelamentos, isso se joga para os futuros gestores, para os futuros prefeitos. Então não se justifica com 32 milhões em caixa, na minha opinião, essa situação. O segundo ponto é uma questão de democracia, de participação dos conselhos. Eu acho que o vereador Paiol tem mais condições de falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre o item 3, que é a questão da transparência, senhores vereadores. Até porque tem 2 leis desse vereador, em que o Executivo, infelizmente, não respeitou a aplicação da lei. Então, o Tribunal de Contas diz que a existência de restrições de ordem constitucional e legal no cumprimento da Lei Complementar 131/2009 e do Decreto Federal 7.185/2010, que fere os princípios da transparência da gestão fiscal. Então, existe uma deficiência na liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Isso é o que diz o Tribunal de Contas. Eu gostaria de destacar, então, a lei que o governo não cumpriu, o descumprimento cabal da Lei Complementar 227/2017, aprovada pelos senhores vereadores. Então, essa lei dizia o seguinte: todas as receitas previstas no artigo 3º desta lei deverão ser divulgadas de forma analítica no portal da transparência do município, site específico do DTT. Então, todo o dinheiro arrecadado pelos amarelinhos, pelas multas, deveriam estar lá diariamente no site do DTT. E onde que esse dinheiro foi aplicado é o parágrafo 4º, de forma analítica também, não sintética.
Então, veja bem, a Câmara de Vereadores aprova uma lei em 2017 e o governo não cumpre durante 3 anos. Ora, se um prefeito em Criciúma já foi cassado por causa da palavra feliz, isso aqui dá 1 milhão de palavras felizes, né? Eu tenho outra lei, eu faço questão de divulgar hoje, porque depois o município entrou com a DIN dessa aqui. Isso é uma inovação na gestão pública, né? Depois de 3 anos, 4 anos de descumprir uma lei, entrar com a DIN. Então eu não divulguei que tinha outra. A emenda à Lei Orgânica 26/2017, de 15 de agosto de 2017. Então, todos os bens imóveis municipais não de uso deverão ser cadastrados no portal da transparência do município em site específico do setor de patrimônio. Isso não existe. Inclusive, o seu histórico de aquisição e uso, bem como as áreas verdes próprias dos loteamentos e áreas públicas, consideradas de área pública. Isso para não dar privilégio para ninguém de ter informação privilegiada em relação aos bens imóveis. Então, isso é uma questão de transparência. As leis de concessão e ou doação desses imóveis deverão fazer parte do histórico de cada imóvel, se for o caso, bem como os beneficiários. O setor de patrimônio tinha o prazo de 180 dias para adequar-se à lei. Então, nós temos uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores, descumprida cabalmente pelo Poder Executivo. Eu fiz questão de divulgar hoje para não ter aquele negócio ali da DIN. O vereador Júlio Colombo pode abordar com mais propriedade o que é uma DIN depois de 3 anos de não cumprir uma lei. Então, tem outras restrições, né, com relação a uma restrição anotada no item restrições de ordem legal, lançamento de receitas em que o município atendeu parcialmente. Então, desta maneira, a comissão julga pelo conjunto da obra, né? Então, este conjunto de fatos, né, que nós estamos apresentando, em virtude dos fundamentos contidos no parecer, nós enxergamos a obrigatoriedade desta casa examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão do período, dado o caráter político das nossas decisões. Eu considerei os elementos da defesa apresentada pelo Poder Executivo em 14 de agosto, à míngua de outros elementos. A falta de soluções estruturais para as questões da FASC, a falta de soluções estruturais para as questões do Criciúma Prévio, a falta de transparência fiscal. Já demonstrei pelo menos 2 leis votadas por vereadores, aprovadas pela Câmara, o município simplesmente não cumpriu. A falta de parecer obrigatório do Conselho de Saúde local, isso o pastor Jair pode falar melhor. A falta de eficiência da aplicação dos recursos públicos, vídeo superávit financeiro, em detrimento de demandas gravíssimas elencadas pela Secretaria de Saúde do município, a existência de filas para exames e consultas no sistema de saúde do município. A falta de recolhimento das obrigações previdenciárias patronais. Eu gostaria de ressaltar aqui a declaração do secretário de Finanças do município, a CEI da casa, em relação a esses recolhimentos patronais. O secretário falou o seguinte: a não aplicação dos recursos existentes do caixa do município cedeu por decisão política exclusiva do gestor municipal. Palavras do secretário, não são minhas. A falta de probantes de compromissos a descoberto no curto prazo, que justifica esse superávit, caracterizando a ineficiência da aplicação desses recursos. Então, isso configura a existência no período do efeito de maquiagem financeira, para que eu possa apresentar ao sistema financeiro em detrimento de obrigações tanto legais como não financeiras da gestão pública municipal ao término do ano de 2018. Por essas razões, entre outras restrições, esta comissão, por 3 votos a 1, opina e emite parecer pela reprovação das contas do exercício 2018. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado, senhores. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e vereadoras que nos acompanham. Eu vou citar o item do Tribunal de Contas aqui, parecer. O item 1 diz aqui: emite parecer recomendando à Igreja Câmara Municipal de Criciúma a aprovação das contas anuais do exercício de 2018,
do prefeito daquele município, o senhor Clécio Salvaro, com a seguinte ressalva. Aí vou ler essa ressalva 1.1 aqui. Aí dita assim: desequilíbrio atuarial e financeiro do Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Criciúma Prévio, que mesmo considerando o plano de amortização do passivo atuarial, permanece deficitário. Verifica-se que os decretos 183/2016 e o 007/2019 fixam alíquotas inexequíveis e, por isso, se tornam ineficazes para real restabelecimento do equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência do município. Além disso, o atraso reiterado dos recolhimentos das contribuições patronais mensais e da alíquota suplementar, estabelecida para fins de amortização do déficit atuarial. Isso também, parcelamento e reparcelamento de débitos, e contribui para o resultado negativo. Apurado, a relatora Sabrina Nunes Ioquem. Eu li o relatório dela dentro. Isso eu quero falar mais especificamente aqui do Criciúma Prévio, né? Em eu aprovando, ele estaria negando tudo aquilo que relatei na CPI do Criciúma Prévio. Seria negação disso tudo. Seria uma narração falsa de minha parte, né? Em aprovando essas contas com essa ressalva muito forte que eles falam aqui do Criciúma Prévio. Aqui está falando tudo aquilo do que a gente relatou na CPI do Criciúma Prévio. Então, já é isso aí. Então, ou seja, a recomendação de 2017, né, estão apontando nas mesmas contas de 2018. O mesmo problema que tem em 2017, que naquela época eu já havia negado, ainda continua os mesmos problemas agora, tem essas contas de 2018, certo? E mais, né, nas próximas contas, né, este item, que se apreve, vão estar piores ainda, né? Como foi? Isso, logicamente, devido à interferência que houve do Executivo, né, no que tange naquela mudança das alíquotas. Antes estava uma cobrança de 29 no total, baixou para 17, ou seja, diminuiu drasticamente a arrecadação. Então, foi feito um plano para salvar o Criciúma Prévio, e muito pelo contrário, né, pioraram ainda muito mais a arrecadação, né? Ou seja, foi feito o plano que era para salvar, não teve salvação, só está afundando mais ainda o Criciúma Prévio, está empurrando mais para baixo, está recolhendo menos ainda. Ou seja, reduziram drasticamente 29 para 17, certo? Dentro de poucos anos vai ultrapassar os 29, 30, ou seja, daqui 6, 7 anos vai ficar inexequível, é o que ela diz aqui no relato dela, vai ficar inexequível. O que vai acontecer daqui 6 anos, 7? Vai ser um absurdo, certo? Então, como eu falei no princípio, se eu votasse favorável, novamente, com tudo que está relatado aqui sobre o Criciúma Prévio, certo? Eu estaria falando contrário, certo? Ao que eu relatei quando da CPI do Criciúma Prévio. Então, não posso negar, certo? Aquilo que eu assinei embaixo. Então, portanto, eu serei contrário também a essa aprovação dessa conta. Eu reprovo essas contas aí também do ano 2018. É isso aí. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Presidente, com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Bom, senhor presidente, escutando atentamente o vereador Zairo e o vereador Ademir, as restrições do Tribunal de Contas são meramente técnicas. Não que eu entenda do assunto, como colocou o vereador Zairo e o vereador Ademir. Não é a minha área, mas eu confio muito na equipe da Secretaria da Fazenda, tanto na época do excelente secretário da Fazenda Robson, como também agora do excelente secretário da Fazenda Celito. Observando o vereador Zairo das restrições, das colocações dele, ou ele está muito correto, ou o Tribunal de Contas está muito correto. E entre o vereador Zairo e o Tribunal de Contas, eu fico com o Tribunal de Contas, porque lá são pessoas extremamente especialistas e entendidas no assunto. Inclusive,
a conselheira Sabrina, ela é concursada tecnicamente e não é política, que aqui sim está fazendo a prática da política. A vontade de tirar o prefeito Salvaro na justiça. Isso é uma covardia. Deixa o povo decidir. Aliás, estão abertas as eleições para candidatos. O vereador Zairo tem o Rodrigo Minotto, PDT. Se ganhar o Rodrigo Minotto, está aí o secretário da Fazenda escolhido. Agora, o PT, Partido dos Trabalhadores, no qual o vereador Zairo pertencia, esse sim, o Tribunal de Contas mandou rejeitar. Esse sim teve ação política para aprovar as contas. Está aqui, ó. Inclusive não pagou nada do Criciúma-Prev. E criou. Agora vem para cá falar em CPI de Criciúma-Prev e etc., como colocou o vereador Ademir aí. O MDB também. Também participou em 2004 a 2008 do governo. Também não pagou as contas. Também teve uma restrição enorme e pela rejeição das contas. As contas do prefeito Salvaro vieram pela aprovação, com restrições meramente técnicas, que será resolvido, não resta a menor dúvida. Dizer que o Tribunal de Contas é opinativo, vereador Zé, é uma ofensa aos membros do Tribunal de Contas, na minha opinião. Dizer que falta transparência, o próprio Tribunal de Contas diz que cumpre o decreto federal na transparência do município. E, vereador Ademir, graças a Deus, o Criciúma-Prev está sendo pago em dia. E ao esforço da equipe do prefeito Salvaro para pagar em dia. Se teve redução de alíquota, se não teve, a grande verdade é que teve uma ação forte da própria Câmara de Vereadores em 2017 para tentar salvar o Criciúma-Prev. E assim foi feito. Por isso que não concordo com as colocações do vereador Zairo e do vereador Ademir. Obrigado, excelência. Só ressaltando as regras estabelecidas na portaria 53/2020. Antes de passar novamente a palavra, eu gostaria de suspender a sessão por 2 minutos. Ok, vereadores, retornamos. O projeto continua em discussão. Eu vou discutir, presidente. A palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência põe 10 minutos. Bom, boa tarde, presidente, os colegas vereadores, as colegas vereadoras. Bom, eu não tenho dúvida, senhor presidente, da capacidade do nobre vereador relator da matéria, da capacidade de estudar, de pesquisar, não tenho dúvidas com relação a isso. Mas o vereador Arleu foi muito feliz quando colocou entre ficarmos com o parecer do vereador relator e o parecer do Tribunal de Contas, que tem uma equipe toda técnica, especializada, que analisa todas as contas de todos os municípios de Santa Catarina. Lógico que nós ficamos com o parecer técnico do Tribunal de Contas, que deu a aprovação das contas. Aliás, são muito raros os casos de municípios catarinenses ou municípios brasileiros aonde os tribunais de contas de cada estado aprovem as contas sem nenhuma ressalva. É muito raro isso de acontecer. A maioria dos tribunais de contas, a maioria dos municípios brasileiros tem as suas contas aprovadas e sempre os tribunais de contas apontam algumas ressalvas. E ressalvas essas que se repetem muitas vezes há vários anos.
O vereador falou sobre superávit em 2018 de 33 milhões de reais, 33 milhões de reais, mas nós não podemos esquecer que haviam cerca de 25 milhões de reais que eram do I1 que estavam dados como garantia para pagamento de precatórios. Nós não podemos esquecer também que eu estava lendo o parecer da comissão, do relator. O vereador politiza, ele tira da esfera técnica e politiza o seu relatório quando ele cita no relatório algumas situações que aconteceram agora, que não aconteceram em 2018, algumas denúncias de possíveis casos de improbidade que são apenas denúncias, não há ainda, de fato, de direito, um processo tramitado em julgado, ou seja, entre uma denúncia e um processo tramitado em julgado, tu tem um espaço de tempo que permite com que haja ampla defesa, contraditório, mas o vereador traz no seu relatório citando essas questões. Então, nós vemos que o relatório foi construído politicamente, com um pensamento político, como o vereador Arleu falou, com a intenção de impedir com que o atual gestor, de repente candidato à reeleição, agora pré-candidato à reeleição, concorra no pleito. Isso não é bom para a democracia. O vereador Paiol hoje falou que hoje é o dia da democracia. Isso não é bom para a democracia. É bom, sim, para a discussão, para o fato político, para a discussão política. Mas querer tirar um possível, um determinado candidato de uma possível eleição por questões políticas, isso não é democracia. Isso é jogo sujo, jogo baixo. É não querer, ter medo de ir para a urna, podemos dizer assim. Questões do Criciúma-Prev, o vereador Arleu também falou perfeitamente. O Criciúma-Prev, quando foi criado com problema. E o servidor sabe disso. As alíquotas que foram propostas, as modificações que foram propostas, engraçado que os próprios vereadores que hoje, que hoje apontam problemas do Criciúma-Prev, quando o município encaminhou para essa casa, provocaram a discussão do Criciúma-Prev, aí quando o município enviou algumas propostas, que não são todas, mas algumas propostas para melhorar as condições do Criciúma-Prev, votaram contra. Votaram contra. E realmente o Criciúma-Prev hoje está sendo pago em dia. Ele está sendo pago em dia desde março de 2019, está sendo pago em dia. Só agora, por conta da pandemia, conforme a autorização do governo federal, concedida também, aprovada pela Câmara de Vereadores, foram suspensos os repasses da parte patronal única e exclusivamente, mas os valores referentes a parcelamentos estão sendo pagos. E isso ajuda a bater no déficit atuarial, porque hoje o Criciúma-Prev tem condições de fazer investimentos e não só pagar os aposentados, mas fazer os investimentos, o que faz, como falei, repito, diminuir o déficit atuarial. Então nós vemos aí, nobres colegas vereadores, que como falei, não duvido em nenhum momento da capacidade do relator de construir um relatório, mas eu vejo que o relatório foi construído em cima de uma questão política em detrimento da questão técnica que o Tribunal de Contas apontou ressalvas, mas aprovou as contas. Diferente, por exemplo, da gestão anterior, que até hoje as contas de 2016 não foram ainda aprovadas pelo Tribunal de Contas. O gestor anterior do município, em 2016, até hoje está respondendo no Tribunal de Contas, tentando aprovar suas contas, porque o Tribunal de Contas rejeitou as contas do gestor em 2016 e até agora essa casa ainda não jogou, essa casa não recebeu as contas de 2016, por exemplo.
Então, nobres colegas vereadores, eu sou contrário ao parecer do relator, né, e peço a aprovação do projeto com o parecer do Tribunal de Contas, que aprova as contas do município de Criciúma no exercício de 2018. Obrigado. Senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência põe 10 minutos, é isso, né? Senhor presidente, colegas vereadores, que nos assistem pelas redes sociais, né? E o que eu vejo aqui é que não foi a Câmara de Vereadores que está reprovando as contas do prefeito no exercício de 2018, e sim a comissão de finanças, que inclusive não foi unânime na votação, já que o Toninho Embralice votou contra, né, o parecer do relator, né, do relator senhor Zairo, né. Então, eu acho que está virando um palanque eleitoral esse final do nosso mandato, né, a 2 meses das eleições, né. Como falou o líder do governo Pontelec, as contas de 2016 do ex-prefeito Márcio Búrio não foram aprovadas, mas quando vier para a Câmara devem ser aprovadas sim, porque ele já pagou o preço dele na eleição passada. As urnas o puniram, né? As urnas o puniram já pagou um preço bem alto também, né? Bem alto. E eu voto contra a relatoria, e o meu sangue corre nas veias, é vermelho, mas não é PT. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de falar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência põe 10 minutos. Já que o meu nome foi citado e que eu faço parte da comissão de fiscalização, eu votei contra o parecer do relator, o vereador Zairo, com todo o respeito, né, que tem por ele, em função de que eu sou vereador já de muitos mandatos, e todos os mandatos que eu participei, as contas vieram do estado de todos os prefeitos que ali passaram, veio com da mesma forma que veio as contas agora de 2018. Eu não vi em Santa Catarina e no Brasil inteiro um vereador ir contra o parecer do Tribunal de Contas. Até porque as contas do prefeito Clécio Salvador de 2018, da mesma forma que os dos outros prefeitos que aí já passaram e que vieram as contas também, da mesma forma que veio agora de 2018, elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas com ressalvas. E como bem disse o vereador Arleu da Silveira, que muito bem colocou, as contas elas foram analisadas e foram aprovadas com ressalva por uma técnica, que é a Sabrina, e que não é nem política, porque lá nós temos Erneuze e Nadal, nós temos lá vários políticos lá que fazem parte do Tribunal de Contas, e, no entanto, essa técnica que é concursada, ela que deu parecer, ela simplesmente podia ter se omitido aí se dizer o parecer é contra as contas do município de Santa, reprovando as contas do município. Então, eu quando fui contra, na nossa comissão, eu fui contra porque eu já participei de várias outras, e no meu entendimento é um momento político, é um momento que nós temos que ter muito cuidado e respeito pelas pessoas que estão na administração do município hoje, porque não é uma conta de 2018 que vai tirar o mérito do prefeito Clécio Salvador por tudo que ele vem fazendo pela cidade de Criciúma. Então eu, como vereador, e pela experiência que eu tenho de outros mandatos, e que da mesma forma que veio agora, já passaram de outros prefeitos, eu votei muito tranquilamente contra o parecer e vou votar a favor do projeto que vier do município aqui, do parecer de contas. Então, essa é a minha colocação, e dizer que nós temos que ter respeito. Não é porque é um momento político que nós vamos começar agora a mostrar nossas garras aí de querer dizer, vamos tirar de uma forma ou de outra. Não, vamos disputar na urna, pessoal. Vamos para a urna. Nós não precisamos disso. Se a urna lá disser que não quer o prefeito Clécio Salvador, tudo bem. Mas se, pelo que ele vem fazendo, é merecedor? É merecedor de continuar fazendo a administração que ele vem fazendo. Seria isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão.
Presidente. Quero falar, presidente. Quero falar. A palavra ao vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Depois você, Giovana. Senhor presidente, nobres colegas, eu estava ouvindo atentamente essa discussão, eu também faço parte da Comissão de Fiscalização, e quero dizer que em momento nenhum se colocou em dúvida ou em xeque a competência técnica do Tribunal de Contas. Nós, em momento algum, colocamos em xeque. Mesmo porque o controle interno, que lida com a área contábil, financeira e orçamentária, não foi sequer citado no relatório do vereador Zairo Casagrande. O que o relator, no meu entendimento, ele colocou foi na questão das ressalvas, não foi na questão do relatório em si, foi nas questões da ressalva. E quem está politizando nesse momento são os nobres colegas, alguns colegas estão politizando. O controle externo do Tribunal de Contas, ele é um controle político, ele não deixa de ser um controle político. Então, assim, um dos pontos que me levaram a votar contra não o relatório, que me levaram a votar contra uma restrição, foi a questão de como é que nós vamos justificar para a sociedade que nós temos 32 milhões em caixa e temos 37 mil pessoas não atendidas pelo INSS, apesar do valor estar devidamente aplicado no seu percentual. Mas como é que nós vamos explicar que em 2018 nós tínhamos 37 mil pessoas à espera de exames e com dinheiro em caixa? Então é essa reflexão que eu votei contra o relatório para nós fazermos essa reflexão. E do meu ponto de vista, é muito fácil você dizer que estão politizando, porque nós estamos em época de eleição. Isso, com certeza, na minha opinião, com respeito aos nobres vereadores, é meramente falta de argumento. Ok? Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de falar. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Presidente, com relação ao saldo positivo de 33 milhões, eu acredito que não fala muito sobre as contas que vêm janeiro e fevereiro, porque a gente sabe que janeiro e fevereiro o município continua com as suas obrigações, tendo que pagar folha de pagamento, água, luz, telefone, medições de obras em andamento. Então eu acho que o saldo positivo de dezembro é a mesma coisa de olhar um saldo de conta comum. Hoje tu pode estar com saldo positivo, mas tu tem que cumprir as tuas obrigações posteriores, né? Não quer dizer que tu pode gastar porque tem um saldo positivo hoje. E as obrigações de janeiro e fevereiro que tenham que ser cumpridas pelo município. É isso que a gente tem que pensar. Então, eu acho que eu não concordo, e eu tenho também um relatório. Também não duvido do parecer do Tribunal de Contas, inclusive de 2018, que foi realmente técnico, caiu na mão, as contas do nosso município caíram na mão de uma técnica do Tribunal de Contas, onde foi analisado bem tecnicamente, e eu não sei se há em algum município do nosso estado, assim como o vereador Toninho falou, em que a Câmara de Vereadores vai contra um parecer do tribunal. Eu não sei se já houve algo assim em algum município de Santa Catarina, mas é a primeira vez que a gente vê isso. Eu nunca tinha visto. É isso. O projeto continua em discussão. Presidente. Com a palavra, o vereador Rafael. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, primeiro eu acho que a gente tem que refrescar a memória de alguns colegas, e aí da vereadora que me antecedeu agora, e dizer que nenhum desses vereadores aqui, nenhum dos 17, está indo contra o parecer do tribunal. Estamos avaliando ressalvas. Não é contra um parecer,
E aí eu acho que isso é politizar, isso é fazer política. Dizer que nós estamos indo contra o parecer do tribunal, isso é fazer política. Né? Na verdade, isso é fazer política. Nós não estamos indo contra. Né? O que nós temos é comum da fala do vereador Júlio Colombo, nós, como somos legislador e fiscalizador, e que temos que fiscalizar, né? E nós sabemos como é que funciona, né? Hoje, porque nós estamos num pleito, próximo a um pleito eleitoral, então o vereador tem que ir para casa, ser surdo, cego e mudo e não fiscalizar. Porque tudo que o vereador estiver fazendo é politizando. Ah, não, é porque é momento de política. Né? E eu quero dizer a nobre vereadora e a todos os vereadores desta casa, que desde o dia que eu assumi essa casa, eu assumi com o propósito de fiscalizar e legislar. Em nenhum momento eu fico em cima do muro e não espero chegar o momento político para fiscalizar. E quero dizer que, seja agora, seja em cima da eleição, seja depois da eleição, continuarei fiscalizando e legislando, que é o papel do vereador. Né? E como é que nós vamos explicar assim para a sociedade que tinha 33 milhões em caixa e tinha 37 mil pessoas numa fila de espera, esperando por exames, por consultas, por especialistas? Né? Então, isso é papel do vereador, isso é papel de fiscalizar. E ninguém aqui, principalmente eu, e agora falo por mim, não tiramos o mérito do prefeito de trabalhador, de um prefeito executor, não tiramos os méritos. Tá? Só que as coisas têm que ser feitas corretas. Nós temos que fiscalizar. E volto a dizer aqui o que eu disse já várias vezes na tribuna da Câmara. Eu ficaria muito feliz se eu fosse um prefeito de uma cidade e que tivesse um grupo de vereador fiscalizador, porque eu nunca iria cometer algo de errado, porque alguém estaria me fiscalizando. Feliz o prefeito, e volto a dizer, feliz o prefeito que tem um vereador que fiscaliza. Eu acho que o prefeito tem que olhar com outros olhos para os vereadores que fiscalizam. Porque o vereador que fiscaliza não deixa o prefeito cometer erro. Agora, o vereador que só passa a mão na cabeça do prefeito, por benefícios próprios, aí esse sim, esse o prefeito tem que cuidar, porque esse pode botar o prefeito em enrascada. Né? Mas eu quero dizer que, independente do momento, de política ou não, eu vou continuar fiscalizando. Até dia 31 de dezembro, fui eleito pelo povo, e até dia 31 de dezembro estarei fiscalizando e legislando. Era isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, posso comentar só? Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, excelências, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham nas redes sociais. Eu tive um certo cuidado em dar uma olhada, pelo menos dentro da minha capacidade de conhecimento, do relatório do Tribunal de Contas. Foram 1.151 páginas. Tomei um cuidado por determinados pontos, dar uma analisada. Contas faz a sua parte, cumpre o seu verdadeiro papel, e procura fazer a análise e a aprovação das contas e, ao mesmo tempo, apresentar os fatos limitativos, as questões que fica alguma de orientação. Eu até acho que de análise de contas, elas deveriam ser a partir do momento que o próprio município recebe uma notificação e se dá um prazo para ele corrigir ou apresentar um plano de correção antes mesmo do próprio tribunal encaminhar para o legislativo o relatório. Eu penso que deveria funcionar mais ou menos assim. Porém, na realidade, ele apresenta um relatório onde há necessidade de fazer algumas ressalvas. Cada vereador, de acordo com o seu voto e a sua ação, votar a favor ou contra o projeto de lei, né, com relação à aprovação das contas. Eu entendo que o parecer da comissão
da Comissão de Fiscalização. Júlio, o seu som está cortando. Dá uma olhadinha aí se é o fone de ouvido, alguma coisa, está cortando muito som, a gente às vezes está picotando a sua voz. Deixa eu tentar aumentar aqui, senhor presidente. Será que está melhorando ou não? Melhorou? Isso, ótimo. Então tá. Eu estava me referindo, senhor presidente, que todos os vereadores têm seu voto e seu voto deve ocorrer de acordo com as suas convicções. Se todos analisaram o relatório do Tribunal de Contas, ou não analisaram, ou analisaram apenas o relatório da comissão, eu acho que isso aí é individual de cada um, e cada um é responsável por aquilo que vai fazer ou que vai votar. E é claro que é comum aí o jus esperneante de um e de outro, eu quero a favor, eu quero que seja contra, isso é normal. Agora, por que a casa analisa? Eu penso dessa forma, por que a casa está analisando? A casa está analisando porque ela merece, ou ela precisa tomar conhecimento do histórico. Ela precisa saber do histórico. Nós, na qualidade de vereadores, que acompanhamos os trabalhos, que sabemos do que ocorre, do que deixa de acontecer, nós temos a obrigação de, pelo histórico, fazer aquilo que a nossa convicção determina. Nós temos que analisar o relatório. O relatório, especialmente, aquele que o Tribunal de Contas, com a devida vênia aos vereadores da Comissão de Fiscalização, com a devida vênia. Nós temos que, antes de mais nada, de ouvir o relatório, ser o relatório do próprio Tribunal de Contas, o que eu acho que todos os vereadores fizeram. Compete à comissão apresentar no seu relatório um parecer concordando ou discordando. E esse parecer apresentar aos vereadores para que, através desse parecer, possam auxiliar a sua convicção o relatório que veio do Tribunal de Contas. Essa é a situação real. Eu não vejo, honestamente, a manifestação no sentido de politizar ou criar um cunho. Eu não posso admitir, eu não posso concordar com essa postura, pelo fato de que todos têm que ter o conhecimento dos relatórios. Então, cada vereador tem a sua compreensão, cada vereador das informações. Sei qual, mas... Vereador Júlio, melhora novamente aí, que está picotando novamente a voz. Eu acho que alguém ligou para cá também reclamando, não está me ouvindo, senhor presidente? Eu vejo que está travado. Agora sim. Agora, está travando aí, está picotando a tua voz. Travou. Tem um temporal aí na rua. Eu não sei até onde. Bora. Também não sei. Também não sei até onde vocês ouviram meu parecer. É só que estava picotando, tá? Pode. Então, senhor presidente, também não vou me alongar, se o próprio sistema não me dá condições de meu relatório. De qualquer forma, eu vejo que cada vereador tem a sua convicção, espero que todos os vereadores tenham observado o relatório vindo do Tribunal de Contas, que é competência nossa analisar as 151 páginas advinda para que depois, através do relatório da Comissão de Fiscalização, possa ter o seu juízo. Então, continha, senhor presidente. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota, vereador Ademir José Honorato? Contrário, senhor presidente. Vereador Aldinei João Potelec? A favor da aprovação das contas, presidente. Vereador Antônio Manuel? Pela aprovação das contas, senhor presidente. Vereador Arleu da Silveira? Pela aprovação das contas. Vereadora Camila do Nascimento? A favor. Vereador Dailton Feuser? A favor. Vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol?
Contra, senhor presidente. Contra. Vereadora Giovana Benedetti. A favor. Vereador Jair Augusto Alexandre. A favor. Vereador João Batista Bellori. A favor. Vereador Júlio César Colombo. Contrário. Vereador Júlio Kamiski. Eu sou contrário, senhor presidente. Vereador Moacir da Jori. Pela aprovação das contas. Vereador Salésio Lima. A favor da aprovação das contas, presidente. Vereador Valmir de Agostinho. A favor da aprovação das contas. Vereador Zairo Casagrande. Contrário, senhor presidente. Aprovado com. As contas, o projeto foi aprovado, as contas anuais, por 11 votos favoráveis e 5 contrários. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Legislativo PLC-PL 004/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que acrescenta o parágrafo único do artigo 394 da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, que institui o Código Tributário do município de Criciúma. Tal medida, conforme a justificativa, visa a adequação de cobrança da taxa da coleta e destinação de resíduos sólidos, corrigindo a cobrança sobre imóveis industriais não geradores de lixo, cuja a metragem incorpora o cálculo da taxa devidamente pelo contribuinte. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras opinou pela aprovação e de educação opinou pela rejeição. E a de fiscalização, pela sua maioria, pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável. Vereador Aldinei Potelec? A favor. Vereador Antônio Manuel? A favor. Vereador Arleu da Silveira? A favor. Vereadora Camila do Nascimento? A favor. Vereador Dailton Feuser? A favor. Vereador Paiol? Favorável. Vereadora Giovana? Favorável. Vereador Jair Augusto Alexandre? A favor. Vereador João Batista Belloli, a favor. Vereador Júlio César Colombo? A favor. Vereador Júlio Kamiski? Favorável, presidente. Vereador Moacir da Jori? A favor. Vereador Salésio Lima? A favor, presidente. Vereador Valmir de Agostinho? A favor. Vereador Zairo Casagrande? A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Não, senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer a votação anterior de cada colega, né? Mas eu gostaria de fazer uma ressalva nos comentários, porque eu acho que não contribui para a relação interna da Câmara citações pessoais de colegas. Vereador, isso não é questão de ordem. É questão de ordem. Sim. Eu também não é questão de ordem, vereador. Pela ordem. Eu também quero falar, presidente. Se é sobre esse assunto, não é permitido. Vamos tocar a sessão. Ok? Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 21 de setembro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.